Boa noite a todos. Com muita alegria, nós recebemos o convite para estarmos juntos, refletindo um pouco. O que nós achamos que faríamos presencialmente, mas devido às circunstâncias, nós fazemos de forma remota. O tema que nos foi proposto foi Corpus Christi e o Pentecostes à luz da doutrina espírita. São duas datas significativas, com uma certa relevância no nosso contexto ocidental, de países influenciados pela Igreja Católica Romana e que estão de qualquer forma no nosso cotidiano. Mas nem sempre nós sabemos o significado dessas datas, desses termos que são utilizados. Então a gente conhecer um pouco nos auxilia até a refletir, a pensar sobre o que a doutrina poderia ou não entender de cada um desses momentos. Corpus Christi é um feriado aqui no Brasil e é uma data que especificamente teve início no século XIII, quando uma jovem, Juliana, alguns estudos falam dela ser uma freira, ela tinha visões e dessas visões ela viu Cristo, que ela compreendeu que via o Cristo, se colocando diante dela para falar da sua preocupação em relação ao sacramento da Eucaristia, como ele estava sendo vivido, a relevância que ele tinha. Então, ela reporta essa visão, um bispo se coloca, né, de uma forma a levar isso até o clero, e até que chega o momento em que uma bula papal, pelo Papa Urbano IV, institui um dia para se celebrar, se lembrar desse sacramento da Eucaristia. E o que é esse sacramento da Eucaristia? Dentro da Igreja Católica, a Eucaristia é um dos momentos máximos de comunhão entre os fiéis, né, aqueles que seguem a religião, e Deus, através desse momento com o corpo de Cristo. Lembrando sempre que há a crença na Santíssima Trindade. Então, esse momento é capaz de colocar aquele que o pratica, que está diante dele, nessa comunhão, nessa conexão máxima. Esse momento, quando a gente pesquisa sobre quando teria surgido a Eucaristia, ela sempre se remonta pela doutrina católica, né, pela religião católica, para a última ceia, o momento em que o Cristo, sabendo que lhe esperava, o Calvário que lhe esperava, sabendo que chegava o momento final dele na sua jornada, na sua estadia aqui na Terra, junto com aqueles discípulos, com aquelas pessoas que o acompanharam, que são espíritos que reencarnaram com aquele compromisso de estar junto do Cristo, de aprender com ele e dar prosseguimento aos ensinamentos dele. Esse momento da última ceia é relatado pelos 4 evangelistas e ele é colocado como um momento, então, que na Páscoa, no período da Páscoa judaica, os discípulos perguntam ao Cristo, então, onde que a gente vai celebrar, onde que a gente vai passar? E ele pede, então, que eles se reúnam. E ali é um momento que a gente que existe essa significação, esse momento que se transformou no momento ritualístico, que acontece ali, em que ele partilha do pão e fala, né, para comerem junto com ele, que seria o corpo dele, que partilham ali do vinho, que seria o sangue dele. Ele também se comporta de uma maneira extremamente coerente com tudo aquilo que ele viveu até aquele momento e o que ele nos ensinava, que era a fraternidade, a união, a humildade, o amor ao próximo. Ele se reúne ali para se despedir, inclusive, daqueles que, aos nossos olhos, erraram diante dele. Aquele que, para o conhecimento majoritário, fica como que o traiu, como quem o negou, quem ele sabia que iria negar. Ele avisa isso para os discípulos e ainda assim se coloca numa posição extremamente amorosa. Ele os prepara de alguma forma, ele tem um momento ali de despedida, um momento em que ele auxilia que os discípulos consigam talvez passar por aquilo e para o que viria após o seu desencarne. Então, desse momento específico lá da última ceia que a gente tem, a Igreja Católica
tomou o momento em si com uma simbologia muito grande e colocou nesse momento material, nessa manifestação externa, um sentimento, uma significação muito grande, que tem uma relevância muito grande. Dentro da doutrina, né, com o advento da doutrina, com a chave que a gente tem de compreensão da mensagem do Cristo, a gente não compreende mais esses momentos externos como de extrema relevância. Não compreende mais a prática por si só, ou o possuir de alguma coisa, ou algum instrumento, algum objeto, como por si só, sem alguma outra ação, uma significação. Tira-se toda essa parte externa e a gente caminha para uma compreensão ainda, né, ligada com o que o Cristo disse, na verdade, que o verdadeiro reino, as verdadeiras coisas, tudo que era real e era interno, está dentro da gente, não tem nada a ver com o exterior. Até que quando questionado em outro momento, né, sobre os discípulos não cumprirem alguns ritos, algumas coisas que eram regras do judaísmo, que eles não lavavam as mãos antes de comer, ele fala que não importa aquilo que entra, mas aquilo que sai pela nossa boca. Então, a doutrina do Cristo, ela vem para nos auxiliar a nos afastarmos dessas práticas externas, desse olhar exterior tão grande, e que a gente começasse a olhar mais para a gente. Então, talvez uma significação, a questão da comunhão com Cristo, da unidade, da união, ou então do momento em que a gente precisa estar de alguma forma né, como se fosse com uma consciência limpa, com uma postura. Se a gente vai se colocar diante de Deus, a gente tem que estar. Mas ainda que a gente não esteja, aquele momento é capaz de nos auxiliar a transformar. Só que a gente sabe que essa transformação é íntima. A gente sabe que esse momento de comunhão, ele é construído em cada instante, em cada segundo que nós temos na nossa existência e na nossa existência imortal. Então, independente se nós estamos encarnados ou desencarnados, mas a gente sabe muito dessa oportunidade que nós temos aqui na carne como uma oportunidade constante de nós nos aproximarmos da lei de Deus. E é bom a gente já lembrar aqui dessa separação. Essa ideia da Santíssima Trindade, por mais que ela exista, ela não prospera. Nós sabemos da divisão. Deus, pergunta 1 do Livro dos Espíritos, fala que é Deus. E a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a gente já tem aí um ponto separado. Jesus é um espírito que, assim como nós, foi criado simples e ignorante. Só que ele já percorreu um caminho evolutivo que nós estamos percorrendo. Então ele já está muito na nossa frente evolutivamente. E dessa evolução que ele tem, ele se coloca para nos auxiliar na nossa jornada. Então, onde nós estamos hoje, Cristo já esteve, Jesus Cristo já esteve em algum momento. E aí a gente tem a terceira parte da Trindade, que seria o Espírito Santo, que já entra na nossa compreensão do Pentecostes, principalmente. Porque o Espírito Santo, o Haroldo Dutra Dias, numa palestra, ele fala que o Espírito Santo, ele, no Velho Testamento, quando se falava sobre Jesus, para cada forma, cada característica de Deus, desculpa, de Jesus não, de Deus no Velho Testamento, cada característica de Deus que quer se falar, tem um nome específico. Se tem um nome que estaria lá, né, na origem, e que pra gente foi traduzido de alguma outra forma. Então a tradução que muitas vezes vem pra gente como Espírito Santo tem a ver com o momento em que queria falar de mensagens vindas de Deus, dessa parte de revelação. Ele até nos fala de um momento em que se traduziam textos que não são, né, textos daquela época, do hebraico para o aramaico, saía como espírito da profecia, como espírito da profecia a tradução. Então a gente tem esse momento do Espírito Santo não como uma parte da Trindade ou algo específico, mas a gente tem como justamente espíritos
que também já evoluídos fazem parte da equipe de Jesus, ou fazem parte, né, até da equipe de Deus. São espíritos que já compreenderam muito mais do que nós, que já estão em estados evolutivos muito mais adiantados e que se ocupam de nos auxiliar no nível de trazer, inclusive, essas mensagens que são tão importantes. Ao longo de todo o cristianismo e antes disso, a mediunidade ela é muito presente. Ela recebia esse nome, né, de profecia, de revelação, eram profetas. Mas o que são os profetas se não espíritos encarnados que tinham as faculdades, as capacidades de se comunicar com os espíritos desencarnados, com o plano invisível. E isso a gente sabe, o espiritismo vem nos auxilia a compreender se é mediunidade. Por que a gente toma esse caminho de pensar, de falar um pouco da mediunidade? Porque esse momento do Pentecostes, ele é um momento justamente ligado a uma espécie de reforço dessa existência e dessa vivência dos apóstolos e da mediunidade, como uma forma natural, né, de comunicação entre os dois planos. Então, tivemos lá, né, a última ceia, temos todos o Calvário de Jesus, ele ressuscita, e por 40 dias, Jesus aparece diversas vezes para os discípulos, tem o contato, deixa mensagem, assim, fomenta aquilo neles, de certa forma os ampara, os orienta, mas eles ainda um tanto quanto desorientados, sem compreensão, já tentando se encaminhar para cumprir esse legado que Jesus deixou para eles, essa responsabilidade que fica de continuar a transmitir os ensinamentos de Jesus. E não uma responsabilidade como algo que foi imposto, mas algo que eles sabiam, que eles sentiam que era necessário, que era importante. Eles tinham dentro deles, eles tinham com eles todo um conjunto de ensinamentos que era capaz de iluminar toda a humanidade. E eles tinham a possibilidade de levar. O que acontece é que não ia ser algo fácil, como foi visto com o tratamento que foi dado ao próprio Jesus. Se Jesus acabou por ter o fim da sua existência na Terra, no momento de tanto sofrimento físico, de tanta dor, de tanto desrespeito, o que sobraria para eles, né? Que eram seguidores. Mas então, nesse momento, Pentecostes é, na verdade, uma festa judaica. É uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa judaica. Então, 50 dias após a Páscoa judaica, reunidos os discípulos, já 12 novamente, eles se colocam em praça pública, toda aquela movimentação de uma festividade, que era extremamente importante na época, era uma festividade para celebrar a agricultura, as colheitas, mas também para celebrar um momento de revelação também. Eram quando celebravam o recebimento da Torá e de todas as outras leis do Pentateuco por Moisés, no Monte Sinai. Então, naquele momento que era de celebração, tinham ali reunidos pessoas dos mais diversos povos. E eles são, inclusive, né, citados nos Atos dos Apóstolos, que tinham pessoas de todos os locais, por assim dizer. E nesse momento viram, né, labaredas, línguas de fogo vindos do céu, e a partir disso, os discípulos de Jesus, eles passam a falar em línguas. Então, aqueles que estavam ali, cada um, independente, eram línguas diversas reunidas. Eles compreendiam o que estava sendo dito como se estivesse sendo dito na língua materna, como se fosse alguém que também cresceu naquela língua e estivesse falando ali. Então, eles se deparam com aquela situação toda, que vira uma situação de estranhamento, e alguns até falam, não, isso aí deve ser que eles estão bêbados, loucos, e eles falam, não é nada disso. E esse momento, se a gente olha com a chave da doutrina novamente, ele sai de um sobrenatural, como se fosse algo que fugisse
do que a gente tem, porque se fosse sobrenatural, fosse além daquilo que Deus colocou pra gente, seria como se enfraquecesse Deus, que Deus é esse que é capaz de acontecer algo para além dele. Então, o que acontece é completamente de acordo com as leis divinas. É algo que já acontecia há muito tempo de diversas formas. Ali fica visível, fica explícito, é um momento com muita gente percebendo, mas é um momento de atividade mediúnica. Os discípulos, como médiuns que eram, sentem ali a presença que fica na tradução, como na compreensão como Espírito Santo, mas a gente lembrando aquela ideia de ser uma forma de linguagem que usava justamente para falar de quando vinha essa parte de revelação, e eles se colocam ali reunidos, tem esse contato, essa questão dessa percepção, a gente sabe que ela pode se dar por mais de um fenômeno mediúnico, inclusive, porque, de acordo com a necessidade, vão acontecer os fenômenos. A própria doutrina espírita vem de fenômenos físicos acontecendo de forma explícita, de forma ampla. As mesas girantes chamaram a atenção de Kardec ao ponto de investigar. As irmãs Fox, em Hydesville, elas tiveram também os barulhos, né, as batidas, que as colocaram para tentar entender aquilo, para colocar aquilo diante do mundo. Então acontece ali uma percepção por todos que estão dessa questão do fogo, das línguas de fogo. E o Haroldo Dutra ele fala uma coisa muito interessante, que existe uma simbologia também atrás de falar do fogo. Quando é utilizado muitas vezes essa parte do fogo, é justamente para falar do espiritual, dessa conexão, né, entre o plano encarnado e o plano espiritual. Então o fogo era utilizado como uma simbologia muito grande. Então é esse momento em que espíritos desencarnados se aproximam daqueles discípulos e através de um fenômeno mediúnico, eles são capazes de falar em línguas diferentes. Eles são capazes de transmitir aquele conhecimento. Então, espíritos, né, através deles, transmitem as mensagens nas mais diversas línguas. E também Haroldo Dutra, ele fala que de estudiosos existe uma outra simbologia entre esses povos que estavam lá. Eram povos de todos os lugares, eram povos que, na sua totalidade, é como se né, significassem, nos representassem a humanidade inteira. E os discípulos, então, eram capazes de passar a mensagem de uma forma clara para atingir a humanidade inteira. Que momento coerente também com os ensinamentos do Cristo. Era um momento de renovação do bom ânimo, da alegria, da vontade que eles precisavam ali para continuar transmitindo aquela mensagem deles. A partir daquele momento, então, é como se iniciasse um novo momento em que coloca os discípulos preparados por Jesus, sempre amparados por Jesus, pela espiritualidade, sempre atingidos e amparados pelo amor de Deus. Mas ali eles se colocam num momento novo, em que cada um começa a sua jornada de transmissão, né, de distribuição da palavra, dos ensinamentos do Cristo que eles tinham ali. Esses dois momentos que a gente for pensar, eles são dois momentos que nos falam muito. E nos falam muito como ensinamento né, como reforço dos ensinamentos do Cristo e como da própria doutrina espírita. São momentos que envolvem, então, a naturalidade com que se lidaria com a mediunidade, por se saber, por ter nos dito Cristo, que existia um reino que não era desse mundo, que esse era o reino dele. Quando ele falava de saber que, né, que existiam outros mundos, outros locais, ele falava também dessa existência de um plano encarnado e um plano desencarnado. Quando Jesus aparece, esse momento do Pentecostes, ele sucede justamente aqueles 40 dias de Jesus aparecendo para os discípulos. Então, a morte do corpo físico, o fim da vida terrena, claramente não era o fim
porque Cristo continuou e ele permaneceu ali, cumprindo esse período como uma forma também de nos auxiliar a perceber. E talvez o nosso olhar às vezes desfoca, às vezes a gente parte para alguma outra interpretação. Isso vem de várias razões ao longo do tempo, das nossas compreensões, dos ensinamentos, das próprias fases da vida de Cristo, das próprias modificações que o texto bíblico recebe muitas vezes, porque são textos traduzidos e retraduzidos, passados por muito, muito, muito tempo, através de diversas formas, que sofreram, infelizmente, muitas vezes alterações que vinham do interesse humano, ou então alterações, modificações, algumas coisas, até as próprias traduções vinham às vezes do interesse ou do momento ali, da forma que era traduzido. Só que se a gente vai tendo essa felicidade de ter o Consolador prometido, a gente começa a conseguir olhar para esses momentos lá atrás e até para a forma como eles são apresentados para a gente hoje. Então, o Pentecostes, que é esse momento, ele celebra justamente um momento de recomeço para os discípulos, um momento de terem as forças de se cumprir também tudo aquilo que era prometido, porque aquele momento ele se coloca como uma forma de cumprir profecias que haviam no Velho Testamento. Em Números, em Joel, tinham profecias que se cumprem naquele momento do Pentecostes. Em Mateus tem um versículo que fala: naquele momento vos será indicado que deveis falar, porque não serei vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Está em Mateus 10, 17 a 20. Então, é um momento ali que Cristo já havia avisado que existiria. E quando esse momento viesse, não tinha razão de desespero, não tinha razão de sofrimento. Aquele momento seria um momento em que teria sua importância, sua significação de existir. E que eles não desesperassem. Eles estavam novamente, mais uma vez, amparados. E que o que eles diriam, eles não precisavam saber. Eles iam simplesmente repassar a mensagem do Cristo. A mensagem de Deus, né, que foi trazida para nós pelo Cristo. Esse momento de Corpus Christi acaba sendo também para gente um momento de reflexão sobre como nós exercitamos a nossa religiosidade, como a gente compreende ainda aqueles que ainda se ligam pela fé a esses momentos, que perpetuem, se assim se sentem confortáveis. A melhor religião é aquela que nos faz uma pessoa melhor. Aqueles que, por questões de compreensão, a veem como a doutrina espírita traz, como um momento que pode ser deixado e que a gente passe a ter esse momento de comunhão extremamente íntimo. Porque até esse reino dos céus que a Eucaristia teria um momento de colocar em contato, a gente sabe que ele só surge dentro da gente. Não é um local físico, não é um estado futuro. É uma construção constante, esse convite que Jesus faz pra gente, para que a gente exercite o amor a Deus e ao amor ao próximo. Através desses mandamentos, da observância desses mandamentos, a gente é capaz de se colocando em comunhão. Quando no Livro dos Espíritos é perguntado o que seria o bem e o que seria o mal, fala que o bem seria tudo aquilo que cumpre a lei de Deus e o mal seria tudo aquilo que é resultado do afastamento. Então, quando a gente se coloca na prática do bem, ou seja, a gente se coloca no caminho de se aproximar da lei de Deus, a gente está se colocando em comunhão. Agora, o Corpus Christi, o corpo do Cristo, ele tem as interpretações que foram dadas, mas para a gente, o corpo no sentido material, a doutrina espírita nos esclarece que ele não tem mais razão de ser. Da mesma forma que o nosso corpo de carne nos serve muito nas oportunidades aqui na Terra, é nosso dever cuidar, é nosso dever utilizá-lo da melhor maneira. Mas no momento do desencarne, quando a gente retorna à pátria espiritual, ele também fica.
e permanece conosco tudo aquilo de imaterial que a gente conseguiu construir. Então ficam os sentimentos, os pensamentos, as ações, a nossa responsabilidade naquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Aquilo que tem ligação com o material se afasta, permanece. Isso aí é perecível. Para nós fica a mensagem de 2 momentos em que o Cristo se coloca, de alguma forma, passando, né, pra gente a mensagem de amor que ele tinha para passar. Esse momento de estarmos uns com os outros e que, independente, né, ali Jesus exercia a verdadeira caridade, ali ele foi benevolente, foi indulgente, já perdoaria aqueles que talvez, dentro da nossa visão ainda um pouco mais atrasada, o ofenderiam, fariam algum mal em relação a ele. E não resta daquilo nenhum rancor. Quando ele retorna naqueles 40 dias, ele não fala mal, ele não sofre, ele não se lamenta por aquele sofrimento, porque ele sabia que era um sofrimento consequência do momento evolutivo da Terra. Não era do momento evolutivo dele, mas o momento evolutivo da Terra o colocaria naquele formato. Porque a mensagem que ele trouxe confrontava justamente essa ideia muito forte do material, essa ideia muito forte do exterior, do culto, dos ritos. E ele tirava tudo aquilo, tirava separações, tirava quem era mais ou menos do que o outro e nos convidava a nos olhar como irmãos, a nos colocar ali de forma unida, de perceber que todos nós tínhamos o valor, tínhamos relevância diante do nosso Criador, né? Todos nós igualmente temos o título de filhos de Deus. Que título maior nós poderíamos ter? E depois do Pentecostes, a gente tem esse momento que reforça aqueles que cumpririam a mensagem do Cristo não estavam desamparados. Em nenhum momento eles estiveram, em nenhum momento nenhum de nós está. Cada um cumpre aquilo que lhe é dado, que lhe é cabido, que lhe é possível. Aos discípulos cabia aquela responsabilidade. E a nós, que tivemos essa felicidade de podermos aproveitar esse ensinamento do Cristo, somado a essa oportunidade grandiosa que é o conhecimento da doutrina espírita. O que nós estamos fazendo? Estamos sendo evangelho vivo? Estamos sendo tão coerentes? Não tão coerentes quanto, porque ainda não conseguimos, mas estamos tentando ser coerentes. Aquilo que a gente aprende, a gente tenta colocar em prática, a gente tenta viver conjuntamente dessa forma. Aquilo que nos é dado de conhecimento, o que tem sido feito. Será que a gente tem achado que vai estar desamparado? Será que a gente tem desanimado? Porque às vezes pode até parecer, mas no momento em que há a necessidade, o momento em que a gente tiver a capacidade de perceber, a gente vai olhar para o lado e perceber tudo isso. Não existe nenhum desamparo, não existe ninguém que esteja longe desse amor de Jesus, seja aquele amor de despedida, aquele amor de quem deixava um legado para ser cumprido ali na última ceia, ou que seja aquele amor que vai impulsionar, que coloca ali em movimento. E depois de um momento de dor, em que a dor serviu justamente, e ainda viriam momentos muito dolorosos, que eles tinham força, eles só cumpriram por crer, por acreditar que eles realmente encontrariam a vida futura, uma vida que era realmente a vida, que aquele momento no corpo era passageiro, que aquelas dores, aqueles sofrimentos, eles terão fim. E que a gente, então, da nossa capacidade, nas nossas possibilidades, nós possamos estar buscando sempre essa conexão, esse momento de estarmos de acordo com o bem, com a lei de Deus, e que nós possamos buscar, sempre que possível, auxiliar a levar a mensagem do Cristo. Se nós não fazemos pela palavra, pelo contato, né, de transmitir de alguma forma, que nós sejamos exemplos vivos,
desse amor do Cristo, desses ensinamentos que nós tentamos sempre compreender. Muito obrigada, muita paz a todos e que possamos estar sempre juntos, fisicamente ou não, no propósito de aprender e seguir com Cristo.